Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda a este blog franciscano, O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 52º encontro e vamos continuar a leitura e a reflexão da terceira administração de São Francisco, que leva como título da perfeita obediência. Segundo São Francisco, o seguidor de Cristo não pode contentar-se apenas com a obediência verdadeira, que nós vimos e refletimos no último encontro. E por isso, nessa administração, depois de ter falado da obediência verdadeira, logo acrescenta a obediência caritativa. Vejamos o que ele diz, palavra de São Francisco. E sempre que o súdito perceber coisas melhores e mais úteis à sua alma que as ordenadas pelo prelado, sacrifique voluntariamente as suas a Deus e empenhe-se em planificar em obra as coisas que são do prelado, pois essa é a caritativa obediência, porque satisfaz a Deus e ao próximo. Até aqui a citação de São Francisco. Diz então Francisco que é uma obediência que satisfaz a Deus e ao próximo. De novo, Francisco nos surpreende, aliás, como também Jesus com seu Evangelho, porque sua exortação de Francisco vai contra a lógica de toda a natureza humana, pelo menos contra a lógica do nosso cotidiano usual. Pois, se cada um de nós perceber coisas bem melhores e mais úteis à sua alma que as ordenadas pelo prelado, é evidente que vai lutar para que ele o entenda, ceda e lhe permita que realize as suas e não as dele. E, se assim mesmo ele o obrigar a obedecer-lhe, dirá que é um ignorante, um antiquado, e que a responsabilidade será toda dele. No entanto, nossos antigos mestres consideravam tão importante e necessária a aprendizagem dessa obediência caritativa que chegavam a ordenar a seus noviços que plantassem couve de cabeça para baixo ou buscassem água na fonte com baldes furados. Um absurdo, uma coisa ridícula, logo gritamos todos nós. E porque não procuramos olhar a razão que leva Francisco e aqueles primitivos frades a seguir esse princípio, lemos essa exortação como uma proposta de religiosos fanáticos, cegos, infantis, irresponsáveis e acomodados, que não tinha a coragem de contestar o despotismo dos seus superiores. Mas qual então a razão desse princípio? Comecemos com a observação de que viver é enfrentar conflitos. Ao sair do ventre de nossa mãe, tivemos de enfrentar as agruras do meio ambiente, da sociedade, da vida. E assim foi e será a vida toda.
conflitos que têm sua origem em nossa finitude, na limitação de nossas medidas. Ora, um conflito só é conflito quando ou porque ultrapassa nossas possibilidades, capacidades ou medidas. Movidos por essa limitação, começamos a definir e a decidir que isto é bom e aquilo é mal, que isto me ajuda, aquilo me prejudica, isto vale e aquilo não presta, não vale. Isto é doce e aquilo é amargo. Enfim, aquilo que cabe dentro de nossas medidas é positivo. E aquilo que não cabe, decidimos que é negativo. O primeiro será aceito e o segundo descartado. Ora, a vida evidentemente não é assim. Ela não exclui nada nem a ninguém, mas a semelhança do útero materno, a tudo e a todos acolhe. Por ser muito maior e anterior a nós, ela não cabe dentro de nossas medidas, tão finitas, limitadas e frágeis. Exemplo clássico para nós é a experiência de Francisco diante do leproso. O leproso, como tal, não cabia nas medidas dele. Por isso, enquanto vivia dentro das medidas do mundo, era-lhe amargo ver leprosos, conta ele no seu testamento. Mas, quando pela graça da conversão saiu da prisão dessas medidas, ver leprosos e comer com eles passou a ser-lhe uma doçura da alma e do corpo. Assim, para poder acolher a riqueza da vida, precisamos converter-nos, isto é, transportar-nos para fora de nossas medidas mesquinhas e particulares, do nosso pequeno eu ou do mundo, e abrir-nos para as medidas da vida. Em segundo lugar, a vida não julga. Numa floresta, por exemplo, as árvores mais altas não se vangloriam de sua altura diante das árvores menores, nem essas se consideram inferiores por serem mais baixas que as demais. Todas, maiores e menores, se consideram e se relacionam simplesmente no vigor e na alegria de serem todas árvores. O contentamento por ser o que são é tão absorvente que não lhe sobra tempo para outros sentimentos ou devaneios impróprios e vazios. Recordemos mais uma vez que Francisco está falando para profissionais do seguimento de Cristo, cujo caminho não admite meio termo, caminho que se assenta o caminho para os quais Francisco está falando, assenta-se na radicalidade e na originalidade da gratuidade, do sem porquê e dos sem para quê. Sem porquê nem para quê é o modo de ser próprio do espírito, do amor, marca registrada e insígnia do homem, principalmente do seguidor de Jesus Cristo, da liberdade, do amor
enfim, do modo de ser de Deus. Em verdade, a admoestação está dentro da mesma dinâmica do mandamento maior de Cristo: aprender a amar os inimigos. Como esse, também o exercício da exortação da obediência caritativa tem como objetivo levar-nos ao alargamento do nosso coração, da nossa mente, um alargamento que vai nos aproximando cada vez mais da magnanimidade do coração e da mente de Deus. Um coração tão magnânimo que não vê mais a distinção ou separação entre justo e injusto, entre bom ou mal, falso ou verdadeiro. Todos são vistos e acolhidos como filhos muito queridos. Atrás, ou no objetivo dessa administração, está, pois, o fascínio, a paixão de Francisco de assemelhar-se a essa magnanimidade e pureza de Deus. Isso era o seu tudo, o que mais desejava na aprendizagem do seu seguimento de Cristo. Ter um coração, uma alma, uma mente magnânima, generosa, humilde, simples, como a de Cristo, como o céu e a terra. Se para isso tinha que buscar água em balde furado, o que lhe importava? Num coração assim não há guerra, briga, ciúmes, invejas, etc. E se surgir algum conflito, esse será visto não como conflito, mas como uma graça para poder realizar sua missão. Lembremos Jesus Cristo na cruz. Poderia haver conflito maior do que esse? Por isso, dentro desse espírito, faz tudo o que o outro, o prelado, lhe mandar, desde, como já vimos, não seja contra a salvação de sua alma, isto é, que não seja contra a sua identidade de cristão ou franciscano. Um exemplo: se o prelado mandar que pregue contra um bispo ou papa, é evidente que jamais o súdito o fará, mas também jamais o abandonará ou deixará de amá-lo. Na vida do bem-aventurado Frei Egídio, nós temos uma narrativa bem ilustrativa acerca dessa obediência. Vamos ler. Certa vez um frade encontrava-se em sua cela em oração, e o guardião ordenou-lhe que fosse esmolar pão. Pelo que, levantando-se indignado, procurou Frei Egídio, que então morava por lá naqueles dias, e disse-lhe: Pai, há pouco estava em oração na cela e o guardião ordenou-me que fosse mendigar pão. A mim, porém, me parece que é bem melhor rezar do que mendigar. Disse-lhe Frei Egídio: Irmão meu, ainda não compreendeste o que seja a oração, pois a verdadeira oração é que o súdito faça a vontade do seu prelado. Portanto, como, segundo o Evangelho, inimigo, na verdade, é nosso melhor amigo, também as contrariedades ou as coisas piores e menos úteis vindas do prelado são nossas amigas, porque nos ajuda a crescer e a amadurecer na virtude da obediência evangélica, a passar da obediência verdadeira para a obediência caritativa, que se concretiza na doação, no sacrifício. Esse
segundo Francisco, é o melhor caminho de quem deseja identificar-se com Cristo. O Filho que obedeceu ao Pai por puro amor ou caridade, sacrificando-se todo até a morte e morte de cruz. Vamos ler o que diz São Paulo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. São Paulo. Por isso o Papa Francisco dizia, ou melhor, o Papa não, São Francisco dizia, é uma citação de novo da regra non-bulada: atendamos, irmãos todos, o que diz o Senhor: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, pois nosso Senhor Jesus Cristo, cujos vestígios devemos seguir, chamou de amigo o seu traidor e livremente se ofereceu aos que o crucificavam. Por isso, são nossos amigos todos os que injustamente, vejamos bem, irmão, injustamente nos infligem tribulações e angústias, vergonha e injúrias, dores e tormentos, martírio e morte. A estes devemos amar muito, pois disso que nos infligem temos a vida eterna. Até aqui São Francisco. Como já assinalamos, aqui prelado não significa apenas o irmão que no momento ocupa o cargo ou a função de ministro, mas tudo quanto se nos apresenta como superior, ou seja, tudo aquilo que está para além ou acima de minhas possibilidades ou medidas, como, por exemplo, os votos para nós consagrados, o sacramento da ordem para os sacerdotes ordenados, a promessa dos franciscanos seculares, o sacramento do matrimônio para os casados, até um acidente, uma doença, um defeito, uma difamação, uma calúnia, pode ser o nosso prelado. Exemplo clássico, o beijo de Judas em Jesus. Por isso Jesus o chama de meu amigo, coisa inaudita. Essa é, portanto, meu irmão, minha irmã, a obediência caritativa. Vamos ver agora como é que ela pode ou se aplica no dia de hoje. E quem nos dá uma boa explicação dessa questão é nosso confrade Frei Arada, já falecido. Depois de dizer que a vida, a realidade não se encaixam dentro de nossas medidas, que a vida sempre irá transbordar as nossas medidas, esse nosso mestre nos leva a uma série de questionamentos. Nós escolhemos apenas este que vamos ler. Dessa observação, diz Arada, surge uma suspeita. Será que a medida no nosso coração não se alarga na medida em que auscultamos, acolhemos o novo sentido proveniente da vida, da realidade que está além, inesgotavelmente além da medida que nos damos a nós mesmos? Será que com a ampliação do nosso coração não começamos a ver a realidade diferente? Não será ali, nessa ausculta e nessa acolhida, que está a nossa responsabilidade mais radical e o nosso assumir essencial?
podemos dizer então que a obediência caritativa é a convocação para, cada vez de novo, em cada conflito ou em cada coisa diferente, auscultar e acolher o novo sentido da vida. Isso significa assumir com responsabilidade a provocação que vem das diferenças que a vida, o prelado, o outro me apresenta. E continua Frei Arada. A grande medida é o coração do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual cabe céu e terra, justos e injustos, santos e pecadores, fiéis e infiéis, e até mesmo aqueles que pregam na cruz seu Filho muito amado. Eis a fonte da obediência caritativa. Obediência porque é escuta, acolhimento, atenção, e caritativa porque animada e conduzida pelo vigor do amor, doação, da caris. Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo eucaristizado, ágape. No processo da busca do amor ou do seguimento de Cristo, no dia a dia de nossa vida, o relacionamento pode, por vezes, tornar-se ainda mais conflitivo do que na obediência verdadeira. O que eu penso, desejo e quero é muito melhor do que aquilo que o prelado pensa, deseja e quer. Esse conflito, o próprio Jesus o experimentou. Por vezes, como nas tentações no deserto, na multiplicação dos pães, pensou que poderia realizar sua missão, salvando a humanidade e o mundo, com soluções muito melhores do que a cruz. Mas esse não era o plano do Pai. Por isso, seguiu e abraçou, cheio de amor, cheio de caridade, o caminho da cruz indicado pelo Pai. Nós nos denominamos seguidores de Jesus Cristo, mas ignoramos ou não queremos fazer o que ele ensinou e fez. Esquecemos muitas vezes que ele nunca deu nem vez nem voz ao seu pequeno eu. Lembremos como, desde o começo de sua vida pública, a partir das famosas tentações no deserto, até seu último suspiro, nunca cedeu ao seu pequeno eu, mas sempre assumiu e fez tão só e unicamente a vontade do Pai. Eis, meu irmão, minha irmã, algumas considerações acerca do significado da obediência caritativa para a nossa vida no dia de hoje. Até a próxima vez, próximo fim de semana, quando abordaremos a terceira obediência proposta por Francisco, que tem como título A Perfeita Obediência. Um abraço, paz e bem.